Milagre em oração. Deus vai responder hoje à sua fé. Você já se perguntou por que algumas orações parecem romper o céu e trazer respostas imediatas, enquanto outras se estendem por dias, meses ou até anos, sem nenhuma evidência visível? Essa inquietação é real e acompanha milhares de pessoas que dobram seus joelhos e abrem a boca esperando que algo aconteça. Quando a resposta demora, o coração começa a duvidar. A mente questiona se Deus realmente está ouvindo. A fé se torna enfraquecida diante do silêncio. O que poucos compreendem é que o silêncio de Deus não é ausência, e muito menos indiferença. O silêncio de Deus é uma linguagem. Ele fala sem palavras, e essa comunicação molda o caráter, a confiança e a resistência de quem ousa permanecer crendo. O milagre em oração não é fruto do acaso, não é uma sorte espiritual reservada a poucos escolhidos. É um caminho disponível para todos que buscam em fé. Cada oração é como uma semente lançada em solo fértil. Assim como uma semente desaparece na terra antes de brotar, a oração entra em um espaço invisível onde começa a gerar vida, transformação e movimento. Você não enxerga, mas a resposta já começou a se formar. O processo de germinação não pode ser apressado, e o tempo entre plantar e colher é o tempo da preparação que fortalece o coração. O que muitos chamam de demora é, na verdade, o cuidado de Deus organizando detalhes que você ainda não percebe. O que muitos interpretam como uma resposta negativa pode ser uma proteção divina contra algo que traria dor. O que parece silêncio pode ser a resposta mais poderosa, porque ensina o coração a confiar no Deus que age, mesmo quando nada se mostra visível. Esse mistério da oração é fascinante. Você fala, mas não ouve imediatamente. Você pede, mas não recebe de pronto. Nesse espaço de espera, há um exercício de fé que treina a alma para viver o invisível como se fosse real. Essa é a essência da confiança. Acreditar sem ver, continuar pedindo sem desistir, permanecer buscando mesmo quando não há sinal algum. A fé não é testada quando você recebe logo a resposta, mas quando você é colocado diante do silêncio e decide permanecer firme. E é exatamente nesse momento de prova que a resposta já está sendo preparada. Deus nunca ignora uma oração feita com verdade. Nenhuma lágrima derramada em oração é desperdiçada. Cada palavra é recolhida, cada clamor é ouvido, cada súplica é registrada. O que você não vê é o movimento celestial acontecendo em seu favor, mesmo em meio ao silêncio. O silêncio de Deus não é vazio, mas plenitude. Ele está formando em você a maturidade necessária para sustentar a bênção que virá. Muitas pessoas não percebem que, se recebessem antes do tempo, não estariam prontas para viver o que pediram. O silêncio funciona como um preparo. É nele que a humildade cresce, que a perseverança se fortalece, que a dependência se aprofunda. Quando a resposta chega, você não apenas a recebe, mas também compreende o valor do processo. O silêncio gera raízes, e raízes profundas sustentam frutos duradouros. Deus não trabalha com pressa, trabalha com perfeição. Se ele parece demorar, é porque está construindo algo maior do que você imaginou. A oração sincera abre esse caminho e já ativa o céu no momento em que você começa a falar com fé. Quando você se coloca diante de Deus com o coração inteiro, mesmo sem ver nada acontecer, já está em meio a um milagre. O céu se moveu no momento em que você começou a orar. É por isso que a introdução deste tema precisa despertar em você a certeza de que não há oração em vão. Se você sente que está falando ao vazio, lembre-se de que o vazio é só a parte que seus olhos alcançam. No invisível, as sementes já estão brotando, e a qualquer momento, aquilo que parecia silêncio se transformará em resposta clara, visível e incontestável. O milagre em oração não é uma promessa vaga, é uma realidade disponível para todos que escolhem permanecer crendo. Há momentos em que a oração se torna um clamor insistente,
mas a resposta parece nunca chegar. O coração se enche de ansiedade, a mente começa a questionar e a alma sente o peso do silêncio. Esse silêncio pode ser doloroso, porque a sensação é de abandono, de que Deus não está ouvindo ou de que Ele não se importa. Essa dor é real, e muitos desistem nesse ponto, acreditando que suas palavras se perderam no vazio. Mas a verdade é que o silêncio não significa ausência. Ele é um processo que molda e transforma, ainda que pareça contraditório. Quando você ora e não recebe logo uma resposta, está sendo convidado a caminhar por um terreno onde a fé é provada e fortalecida. Esse é o ponto onde Deus refina a confiança e ensina a depender somente dele. Na história bíblica, grandes homens e mulheres de fé enfrentaram períodos de silêncio. José, vendido pelos irmãos, passou anos preso e esquecido antes de ver seus sonhos se realizarem. Davi, ungido como rei, esperou anos de perseguição antes de assumir o trono. Ana, que orava por um filho, enfrentou humilhação e lágrimas até que a promessa se cumprisse em Samuel. Esses períodos não foram sinais de rejeição, mas etapas de preparação. Deus não se cala para punir, mas para ensinar, lapidar e estruturar o coração que receberá o milagre. A espera gera maturidade, e a maturidade sustenta aquilo que será entregue. A dor da espera não é fácil de suportar, porque ela confronta os desejos imediatos do coração humano. Vivemos em uma cultura de pressa, em que tudo precisa ser rápido, automático, instantâneo. Mas a oração não se encaixa nesse molde. Deus não trabalha com urgência humana. Ele trabalha com perfeição divina. Quando a resposta não vem no tempo que você deseja, isso não é sinal de descaso, é sinal de cuidado. O Pai conhece o momento certo para agir. O silêncio, por mais duro que seja, é uma ferramenta que Ele usa para ensinar que a fé não depende de sentir, mas de confiar. Esse período de silêncio tem um efeito profundo na alma. Ele expõe nossas fragilidades, mostra as áreas em que ainda não confiamos totalmente em Deus e revela o quanto tentamos controlar o que não está em nossas mãos. É nesse lugar que aprendemos a descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque entendemos que não precisamos carregar sozinhos o peso da espera. O silêncio pode parecer vazio, mas é nele que Deus sussurra ao coração: confie, eu estou trabalhando ainda que você não veja. Essa é a lição que transforma a dor em maturidade e esperança. Quando se está diante do silêncio, duas escolhas surgem: desistir e acreditar que nada vai mudar, ou permanecer e acreditar que algo invisível já está acontecendo. A primeira escolha rouba a esperança e enfraquece a fé. A segunda fortalece e aproxima de Deus, porque revela que a confiança não está no que se vê, mas no que se crê. Essa é a essência da fé: acreditar no invisível como realidade presente. Quando você escolhe confiar em meio ao silêncio, já está vivendo um milagre. O milagre não é apenas a resposta final, mas também a transformação que acontece dentro de você durante o processo de espera. Esse é o poder da dor que ensina e prepara. A dor da espera se torna suportável quando você entende que não é um castigo, mas um preparo. Assim como o ouro é refinado no fogo, a fé é refinada no silêncio. Cada lágrima, cada dúvida, cada momento de angústia se transforma em combustível para um testemunho que será contado no futuro. O silêncio é o palco onde a fé se torna inabalável. E quando a resposta chega, ela não é apenas um alívio, mas a prova de que cada segundo de espera tinha um propósito. O que parecia vazio se revela como o espaço onde Deus estava construindo algo maior do que você poderia imaginar. Muitas pessoas acreditam que orar é simplesmente falar com Deus e apresentar os desejos do coração. Embora isso seja parte da verdade, existe uma chave que muitos esquecem: o propósito. Orar sem propósito é como lançar uma flecha sem direção. Você gasta energia, mas não acerta o alvo. O propósito não apenas guia o pedido,
Ele revela a motivação do coração. Há pedidos que nascem do medo, da inveja, da ambição pessoal e perdem força diante de Deus. Por outro lado, há pedidos que nascem da fé, do amor, da esperança e do desejo de honrar a Deus, e esses têm poder para mover o invisível. Jesus ensinou que tudo o que pedirmos em seu nome, crendo, receberemos. Esse ensinamento não se resume a usar o nome de Jesus como uma fórmula, mas a alinhar o pedido ao caráter e à vontade dele. Pedir em nome de Jesus significa pedir o que ele pediria, desejar o que ele desejaria, buscar o que ele buscaria. Essa é a essência do propósito. Quando o coração está sintonizado com o coração de Deus, a oração deixa de ser apenas uma lista de necessidades e se transforma em um ato de confiança e rendição. O propósito dá sentido ao pedido. É como a raiz que sustenta a árvore. Sem raiz, a árvore não resiste ao vento. Sem propósito, a oração não resiste ao tempo. Quando a resposta demora, o propósito mantém a chama acesa e impede que a fé desmorone. Pedir com propósito é reconhecer que a oração não é sobre manipular Deus, mas sobre permitir que Ele direcione sua vida. Essa perspectiva muda tudo, porque tira o foco do imediatismo humano e coloca a atenção na eternidade divina. Quantas vezes pedimos coisas que, se fossem atendidas, nos afastariam do plano perfeito de Deus? Quantas vezes suplicamos por atalhos que apenas encurtariam o caminho, mas nos privariam do aprendizado que fortalece a fé? Pedir sem propósito é buscar apenas alívio momentâneo. Pedir com propósito é desejar transformação duradoura. É abrir mão de caprichos para receber aquilo que realmente edifica, fortalece e conduz à vida plena. O apóstolo Tiago escreveu que muitos pedem e não recebem porque pedem de forma errada, com intenções egoístas. Esse alerta é atual. O coração humano tende a buscar o que traz prazer imediato, mas Deus responde ao que traz crescimento verdadeiro. Isso não significa que Ele ignore nossas necessidades simples, mas que Ele sempre olha além, para o que trará vida em abundância. O propósito correto eleva a oração a outro nível de profundidade. Em vez de ser apenas um clamor, ela se torna uma parceria com o céu. Pedir com propósito também envolve escutar. A oração não é monólogo, é diálogo. Muitas vezes, Deus responde não com aquilo que pedimos, mas com uma direção, uma ideia, uma paz que guia os próximos passos. Estar atento a essa voz faz parte de orar com propósito. Quando você aprende a alinhar o coração ao de Deus, percebe que mesmo as negativas são respostas e que até o silêncio pode ser uma direção. O propósito correto não busca apenas receber, mas compreender. Quando o pedido é alinhado ao coração divino, o impossível se torna possível. As portas se abrem e milagres começam a acontecer. As cadeias que pareciam inquebráveis se rompem, e o que parecia perdido encontra caminho de restauração. Não porque você usou palavras bonitas, mas porque o pedido foi sustentado pelo propósito certo. O céu responde quando o coração pede não apenas por si mesmo, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Essa é a chave esquecida que precisa ser redescoberta: pedir com propósito. A oração que alcança milagres não nasce apenas do desejo, mas da decisão de permanecer em fé, mesmo quando nada acontece diante dos olhos. Persistência é o segredo que diferencia aqueles que recebem respostas extraordinárias daqueles que desistem no meio do caminho. Muitas pessoas oram uma vez, não veem resultado imediato e concluem que Deus não respondeu. Mas a persistência mostra que a fé não depende de circunstâncias visíveis, e sim da convicção de que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Persistir não é teimosia, não é falta de confiança, mas demonstração de que o coração confia tanto em Deus. Está disposto a bater à porta quantas vezes for necessário até que ela se abra. Jesus contou a parábola da viúva persistente que buscava justiça. Ela não tinha poder,
Não tinha posição, mas tinha insistência. Sua constância moveu até um juiz injusto a atendê-la. Se um homem sem temor se curvou diante da insistência, quanto mais o Deus de amor. Esse ensinamento revela que a oração perseverante não passa despercebida. Cada súplica, cada lágrima, cada clamor se acumula diante de Deus, até que o tempo da resposta se manifeste. Persistir em oração é como martelar uma pedra dura. O primeiro golpe não a quebra, mas enfraquece sua resistência. A cada batida, algo acontece, mesmo que invisível. Até que, de repente, a rocha cede e o caminho se abre. A história de Elias é outro exemplo. Depois de profetizar chuva sobre a terra seca, ele se ajoelhou para orar. Enviou seu servo olhar para o céu e nada havia. Orava de novo e mandava verificar, e nada acontecia. Isso se repetiu 6 vezes até que um pequeno sinal apareceu. Muitos teriam desistido no meio do processo, mas Elias persistiu. Na 7ª vez, um sinal pequeno surgiu, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse detalhe, aparentemente insignificante, foi o início da resposta que se transformou em abundante chuva. O segredo estava na perseverança. Elias não orou apenas uma vez, ele permaneceu até ver. Persistência também é uma forma de purificação da intenção. Quando você insiste diante de Deus, seu coração passa a ser sondado. Os desejos superficiais vão se dissolvendo e apenas aquilo que realmente importa permanece. Esse processo fortalece a fé, amadurece a esperança e ensina que a oração não é apenas sobre o resultado, mas sobre o relacionamento. Cada vez que você volta a orar, você se aproxima mais de Deus, conhece mais o seu caráter e aprende a descansar mesmo em meio à espera. É importante entender que persistir não é repetir palavras de forma mecânica, mas apresentar o coração continuamente diante do Senhor. É renovar diariamente a confiança de que Ele está agindo. A persistência prova que você não está dependendo de um sinal visível para continuar, mas da certeza invisível de que Deus não falha. Muitas respostas não chegam de imediato porque o tempo não está pronto ou porque a fé ainda precisa ser fortalecida. Persistir mantém a chama acesa e impede que a esperança se apague. Cada oração é como um tijolo colocado em uma construção. No começo você não vê a forma final, mas, pouco a pouco, a estrutura vai ganhando vida. Quem desiste no meio do caminho não percebe que estava a poucos passos do milagre. Quem persiste, descobre que a fidelidade em continuar se torna o canal por onde a resposta chega. O segredo da persistência é acreditar que a vitória já está decretada, mesmo quando o cenário insiste em dizer o contrário. É continuar dobrando os joelhos, mesmo quando os olhos não enxergam nada, porque o coração sabe que Deus é fiel. Quando você ora, pode não perceber nada acontecendo ao seu redor, mas isso não significa que nada esteja em movimento. O milagre começa no invisível, no território espiritual que seus olhos não alcançam. É como a semente plantada na terra. Ela desaparece sob o solo, fica escondida da vista humana, mas dentro dela há um processo vivo que rompe a casca, cria raízes e se fortalece até que finalmente brota. A ausência de sinais visíveis não é ausência de ação divina. Pelo contrário, é o período mais intenso da obra de Deus, porque Ele está organizando detalhes que o coração humano não compreenderia se pudesse ver de imediato. O invisível é o lugar onde as respostas são gestadas. É ali que portas começam a ser alinhadas, caminhos são preparados e pessoas são colocadas no lugar certo para cooperar com o plano. Muitas vezes você pede algo e não vê mudança, mas isso não significa que não exista resposta. Significa apenas que a resposta ainda está no processo de construção. Assim como em um canteiro de obras, onde de fora parece não haver nada acontecendo, mas por dentro profissionais trabalham sem parar. Deus atua no invisível até que tudo esteja pronto. A Bíblia mostra claramente essa realidade.
Quando Daniel orou, a resposta de Deus foi enviada imediatamente, mas houve resistência espiritual que atrasou a manifestação por 21 dias. Durante esse tempo, Daniel continuou orando, mesmo sem enxergar nada. Se ele tivesse desistido, não teria testemunhado o resultado. Esse relato revela que muitas vezes há batalhas invisíveis acontecendo enquanto você ora. E o silêncio aparente não é negação, mas consequência do que está sendo vencido no mundo espiritual. O invisível é o campo onde o céu guerreia em favor daqueles que clamam. É nesse lugar escondido que a fé é mais exigida. Quando nada se vê, a mente tenta convencer que nada mudou. Porém, a fé verdadeira não se apoia em sinais imediatos, mas na convicção de que Deus já começou a agir. Esse é o poder do invisível. Ele obriga a alma a confiar sem depender da visão. Cada vez que você ora, é como lançar uma pedra em um lago. As ondas começam a se espalhar, mesmo que você não veja o fundo sendo tocado. A oração repercute em dimensões que você não pode medir, mas que produzem efeitos duradouros. Muitos desistem nesse ponto porque acreditam que o invisível é sinônimo de vazio. Mas, na verdade, é no invisível que o milagre ganha forma. O atraso aparente não é descaso, é proteção. Quantas vezes você pediu algo e só mais tarde entendeu que, se tivesse recebido no momento do pedido, teria se machucado? O invisível guarda você de respostas que trariam dor e abre espaço para respostas que trarão vida em plenitude. Esse processo exige paciência, porque o coração humano quer rapidez. Mas Deus deseja resultados eternos. Confiar no invisível é como aprender a caminhar de olhos fechados, guiado apenas pela voz do Pai. Você não vê, mas escuta. Não enxerga, mas sente a paz que confirma que Ele está no controle. Essa confiança transforma a espera em aprendizado e o silêncio em maturidade. Quando finalmente a resposta se manifesta no visível, você percebe que cada detalhe estava sendo cuidadosamente alinhado. O milagre que parecia ter surgido de repente, na verdade, já estava em andamento há muito tempo, no lugar onde os olhos não podiam alcançar. O invisível é o ventre onde os milagres são gerados. É nele que a oração se transforma em resposta, a esperança em realização, a fé em testemunho. Cada vez que você se ajoelha para orar, algo começa a ser tecido nesse espaço oculto. Pode demorar até que você veja os primeiros sinais, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Significa apenas que Ele está preparando algo maior do que sua imaginação poderia conceber. E quando o invisível se torna visível, o coração reconhece que só a mão de Deus poderia ter realizado tal obra. Nada toca mais profundamente o coração humano do que ouvir a história de alguém que enfrentou o impossível e viu a mão de Deus agir. Testemunhos são como faróis em meio à escuridão, sinais vivos de que o que Deus fez no passado continua fazendo hoje. Eles quebram a barreira da dúvida, despertam a esperança adormecida e lembram que os milagres não ficaram restritos às páginas da Bíblia, mas continuam acontecendo diariamente na vida daqueles que perseveram em fé. Imagine uma mãe que passa noites em claro ao lado de um filho hospitalizado. Cada respiração da criança é uma batalha, cada exame médico um motivo de preocupação. Ela dobra os joelhos, ora em lágrimas, muitas vezes sem forças para pronunciar palavras. Apenas repete em silêncio: Senhor, salva meu filho. Os dias se arrastam, os médicos não trazem boas notícias e tudo parece perdido. Mas, de repente, algo muda. A febre cessa, os sinais vitais se estabilizam e a recuperação começa a surpreender a todos. Os profissionais de saúde reconhecem que a ciência não consegue explicar tamanha reviravolta. Para essa mãe, não há dúvidas. Foi Deus. Há também histórias de pessoas endividadas, sem perspectivas, que encontram no poder da oração a chave para virar páginas de dor em capítulos de vitória. Um trabalhador que perdeu o emprego e não sabia como sustentar a família se ajoelhou em meio ao desespero.
Durante dias orou pedindo apenas uma porta aberta. O silêncio parecia sufocante, mas ele não desistiu. Então, quando já não tinha mais recursos, recebeu uma ligação inesperada. Um antigo contato ofereceu uma oportunidade de trabalho que não apenas supriu suas necessidades, mas trouxe crescimento e estabilidade. Para muitos, coincidência. Para ele, milagre. Esses testemunhos não são histórias isoladas. São provas de que a oração é um canal que liga o coração humano ao coração de Deus. Cada relato carrega a mesma mensagem. A espera pode ser dolorosa, mas a resposta sempre vem no tempo certo. O que parecia derrota se transforma em vitória, e o que parecia fim se revela como começo. O que parecia silêncio se mostra como a construção invisível de um milagre. Ao ouvir testemunhos assim, não é possível ficar indiferente. Eles acendem uma chama de esperança, porque mostram que aquilo que aconteceu com alguém também pode acontecer com você. Se Deus respondeu à oração de uma mãe aflita, Ele também pode responder à sua. O milagre não está restrito a poucos escolhidos. O milagre é para todos que se aproximam de Deus com fé, humildade e persistência. O testemunho também tem um papel poderoso de encorajamento. Muitas vezes você está prestes a desistir, mas ouvir que outro venceu a mesma batalha reacende a coragem dentro de você. É como uma mão estendida em meio ao caminho, lembrando que não se está sozinho. A fé se fortalece quando percebe que não é teoria, mas experiência real. A oração não é apenas palavras ao vento, mas um canal de transformação que continua ativo. Quando você compartilha uma vitória em oração, não está apenas contando algo pessoal. Está se tornando instrumento de esperança para outros. Seu testemunho pode ser a resposta para alguém que orou pedindo um sinal. Pode ser a confirmação que um coração necessitado precisava para continuar acreditando. É assim que Deus multiplica milagres, através da vida de quem escolhe testemunhar com gratidão e fé. Cada história de fé, cada relato de oração respondida é mais do que lembrança. É uma semente plantada no coração de quem ouve. E essa semente pode gerar novos milagres, porque desperta a fé necessária para continuar buscando. O testemunho é a voz viva que declara ao mundo que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Agora é o momento de transformar tudo o que foi falado em experiência real de fé. A oração guiada não é apenas um conjunto de palavras recitadas, mas um mergulho profundo em um diálogo com o Criador. Feche os olhos, aquiete a mente e permita que o coração se abra sem reservas. Esqueça as distrações, as preocupações e os ruídos ao redor. Coloque-se diante de Deus como você é, sem máscaras e sem tentar parecer forte. Reconheça que precisa dele e que somente a presença dele pode trazer a paz que o mundo não consegue dar. Comece com gratidão. Agradeça pela vida, pela respiração, pela oportunidade de estar aqui agora. A gratidão é a chave que abre a porta da presença de Deus, porque ela desloca o olhar do que falta para o que já foi concedido. Diga em voz alta ou em silêncio: Senhor, obrigado por me ouvir, obrigado porque sei que estás comigo. Essa atitude inicial já muda a atmosfera, porque transforma a oração em confiança e não em desespero. Depois apresente a sua necessidade. Fale com clareza, sem medo e sem dúvidas. Não é preciso palavras sofisticadas, apenas sinceridade. Diga exatamente o que o coração sente, pois Deus se move diante da verdade. Se o que você precisa é cura, declare cura. Se precisa de provisão, declare provisão. Se precisa de direção, declare direção. A oração guiada leva você a colocar em palavras aquilo que está guardado na alma e que precisa ser entregue. Agora declare fé, proclamando que já foi ouvido. Repita em sua mente ou em sua voz: eu creio que o Senhor já ouviu a minha oração. Eu creio que o céu já se moveu em meu favor. Eu creio que a resposta já está em andamento, mesmo que ainda não a veja. Essa declaração não é ilusão.
É fé em ação. É afirmar que a realidade visível não define a realidade espiritual. Ao fazer isso, o coração é tomado por paz, e essa paz é a confirmação de que Deus está no controle. Deixe que a oração se torne profética. Profetizar é declarar em fé o que ainda não existe no visível, mas que já foi liberado no invisível. Diga: Senhor, eu profetizo que a minha casa terá paz. Eu profetizo que minha saúde será restaurada. Eu profetizo que a porta que preciso se abrirá. Eu profetizo que minha vida será testemunho vivo da tua fidelidade. Essas declarações alinham sua boca ao coração de Deus e liberam palavras de vida sobre sua própria história. Enquanto ora, sinta o peso do fardo sendo retirado. A ansiedade perde força, o medo é substituído por esperança, e o desespero dá lugar à confiança. Esse é o efeito da oração guiada e profética. Ela não apenas pede, mas transforma o ambiente interior. Mesmo antes da resposta chegar, você já começa a experimentar a paz de quem sabe que não está sozinho. Finalize reafirmando sua entrega. Diga: Senhor, tudo está em tuas mãos. Eu confio que a tua vontade é perfeita e aceito que o teu tempo é o melhor para mim. Essa entrega total é o ato mais poderoso de fé, porque revela que você não depende de controlar a situação, mas se apoia no Deus que controla todas as coisas. Quando essa oração termina, não termina o movimento de Deus. O que foi declarado permanece ecoando no invisível, até que se manifeste no visível. A oração guiada e profética não é apenas um momento espiritual, é uma semente de transformação plantada no coração e na eternidade. Cada palavra proferida em fé foi registrada diante do trono de Deus, e a resposta já começou a ser liberada. A oração que você fez, a fé que você exerceu e as verdades que foram reveladas ao longo desta mensagem não se encerram aqui. O que começou como uma palavra lançada já está em movimento diante de Deus. O silêncio que parecia sufocante foi quebrado pela certeza de que o céu ouviu o seu clamor. Não há oração em vão. Não há lágrima desperdiçada. Não há súplica ignorada. O Pai sempre responde, mesmo quando não percebemos de imediato. A esperança que nasce dentro de você neste momento é o sinal de que algo já começou a mudar e que Deus já está agindo em sua vida. Muitas vezes buscamos sinais externos, milagres visíveis, acontecimentos extraordinários que confirmem nossa fé, mas a primeira resposta de Deus acontece dentro de nós. É a paz que chega ao coração, é a força que surge em meio ao cansaço, é a coragem de se levantar novamente e acreditar. Esse é o primeiro milagre, a transformação interior. E a partir dele, os milagres externos começam a acontecer. O que parecia impossível encontra solução, o que estava perdido é restaurado, o que estava morto revive. Agora é o tempo de manter a esperança viva e inabalável. Não volte a olhar para trás, não se permita ser roubado pela dúvida. Se a espera for longa, lembre-se de tudo o que ouviu aqui. Se o silêncio voltar a incomodar, recorde que esse silêncio é o terreno onde sua fé se fortalece. Se a ansiedade tentar dominar, volte a orar guiado pelas palavras que declarou. A fé não é construída em um único momento, mas alimentada todos os dias. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais percebe que Ele já está agindo em áreas da sua vida que você nem imagina. Esse é também um convite para não guardar o que recebeu apenas para si. Existe alguém próximo a você que precisa dessa mesma palavra, que precisa ser lembrado de que a oração tem poder e de que o milagre é possível. Compartilhe essa mensagem. Envie para um amigo, um familiar, alguém que esteja em desespero. Seja instrumento de esperança na vida de outro. Muitas vezes o sinal que uma pessoa está pedindo a Deus chega através de um gesto simples, como o compartilhamento de uma mensagem. E eu convido você a se unir a nós de maneira ainda mais próxima. Inscreva-se neste canal, acompanhe as mensagens, participe deixando nos comentários o seu pedido de oração.
Aqui, cada palavra escrita é levada diante de Deus em intercessão. Não subestime o poder da união. Quando muitos se unem em oração, o céu se move de forma ainda mais intensa. Sua fé não precisa caminhar sozinha. Existe uma comunidade de pessoas que acreditam no mesmo Deus e podem estar ao seu lado. A mensagem que fica é clara: o céu se move quando você ora com confiança. O milagre não depende da sua força, mas da sua entrega. A resposta não virá no seu tempo, mas no tempo perfeito de Deus. E hoje pode ser o início de uma nova fase da sua vida. Uma fase em que a esperança não se apaga, a fé não enfraquece, e o coração aprende a descansar mesmo no meio da espera. A oração sincera já foi ouvida. O milagre já está a caminho. Creia nisso e viva cada dia como quem sabe que o Deus do impossível continua agindo em favor de quem crê.